Estrela do Mar. Era uma vez um escritor que morava em uma tranquila praia junto de uma colônia de pescadores. Todas as manhãs ele caminhava à beira do mar para se inspirar e à tarde ficava em casa escrevendo. Certo dia, da janela de sua casa, ele via um vulto que parecia dançar. Ao chegar perto, ele reparou que se tratava de um garoto que recolhia estrelas do mar da areia para, uma por uma, jogá-las novamente de volta ao oceano. Garoto, por que você estava jogando as estrelas do mar? Estava tentando salvá-las. Se elas ficarem aqui, vão acabar morrendo. Mas você não sabe que existem milhares e milhares de praias por esse mundo? Milhões e milhões de estrelas? Elas morrerão. Eu sei, mas para essa aqui, eu fiz diferença. Sensibilizado com a atitude do garoto, o escritor uniu-se a ele e juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Sejamos, portanto, mais um dos que querem fazer diferença e transformar o mundo em um lugar melhor. Faça a diferença. Então eu queria que você, baseado nisso que a gente viu, juntasse com alguns grupos. Vamos dividir aí os irmãos em grupos de 6, 7 pessoas, para você conversar um pouco sobre aquilo que você entendeu e a lição mais importante do vídeo. Os líderes espalham, tá? Líder de célula, não fica junto não. Você procura um grupo para você somar no grupo. Tá bom? Ali já tem o presbítero. Alô? Vamos lá aqui. Que o grupo aí entendeu como a lição ou a coisa mais importante do vídeo? Quem começa? Você vai vir aqui? Espera os grupos. Som. Irmãos, nosso irmão aqui vai falar, atenção, do que o grupo dele discutiu a respeito do vídeo. Então, irmãos, como foi mostrado no vídeo ali, nosso grupo chegou ao senso que, como aquele menino estava salvando aquelas poucas estrelas que estavam ali naquela praia, a gente, assim também, a gente pode salvar vidas que estão perdidas. E como o cara falou com ele, existem milhares de praias por aí, milhares de estrelas. Ele não pode alcançar todas, mas
as poucas que ele estava ao alcance dele, ele estava dando o máximo dele ali para salvar aquelas estrelas. E que assim a gente possa fazer. Às vezes, foi o que eu falei ali, meus amigos não são os amigos de Edgar. Edgar tem os amigos dele. Então, que ele possa alcançar os amigos dele, eu alcanço o meu. E assim, vai crescendo. Porque o cara viu a atitude do menino e foi ajudá-lo. Então, às vezes, uma atitude sua de salvar vidas, de correr atrás de almas perdidas, seu amigo vai ver você fazendo aquilo e vai alcançar outros amigos dele também. E assim vai crescendo e a gente chega lá. Cadê? Leva o microfone. Boa, boa. Pode ser o líder, pode ser outra pessoa, não tem problema não. O que nós refletimos sobre o vídeo... Ai, gente, tem vergonha. Uma fala que muito frisou foi a fala do pescador, mas tem tantas outras estrelas do mar, tantos outros mares que vão morrer, as estrelas. Mas ele falou assim, mas eu estou aqui, eu posso ser diferencial para essas estrelas. Muitas vezes não que a gente não tem que se preocupar em ganhar vidas lá fora, em outras cidades, em outros bairros, mas nós somos chamados para ser diferencial onde nós estamos. O nosso campo missionário é onde nós estamos, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja na igreja, seja onde for, nós somos chamados para ser diferença. Turma lá atrás está ansiosa lá. Vai chegar aí, vai chegar. De pé, quem for falar. Fica de pé. Isso. Então, após comunicarmos assim, falamos assim da importância, porque ele era um escritor, ele iria sempre andar nesse mar para se inspirar. E o quê? Ele foi o quê? Ele foi induzido por uma criança, porque ele sempre ia lá todos os dias, ele voltava em casa, descansava para buscar essa inspiração, e ele o quê? Teve essa inspiração através de uma criança. De uma coisa que para ele foi insignificante, porque ele passava por aquilo, ele via aquilo e ignorava. Mas o quê? Essa criança despertou essa importância para ele. A importância, assim, de que muitas vezes um detalhe que achamos insignificante faz a diferença. Então, o nosso grupo viu isso, que independente da pessoa que fala alguma coisa ou não, essa pessoa vai fazer diferença. A gente pode tirar aprendizado com qualquer pessoa. Porque, no caso, ele, que era um escritor, teve um aprendizado com uma criança. Acho que foi isso. Muito bem. O nosso grupo viu que a maioria já falou, né? De a gente ser diferencial, fazer diferença onde nós estamos. O inscritor, ele foi tocado por aquela criança de uma forma que aquela criança, ele, mesmo diante de toda a dificuldade, mesmo diante de, como ele falou, de vários mares, de várias praias, de várias estrelas, ele queria fazer a diferença para aquela. Ele não olhou a importância de salvar o todo, porque ele falou assim, o todo eu não vou conseguir, mas do individual, porque muitas vezes a gente está preocupado com a gente precisa salvar o mundo, mas a gente se esquece que o mundo vai se tornando de pessoa em pessoa. E a gente não olha para o nosso vizinho, a gente não olha para o lado, a gente não olha para o nosso parente e a gente não busca salvação, porque muitas vezes a gente acha que aquela pessoa é difícil de se converter, é difícil de se salvar. Então, aquela pessoa eu não vou evangelizar, eu vou evangelizar outro. Então, como a Carol falou, a gente tem que fazer a diferença, primeiramente, onde a gente está, dentro da nossa casa, que eu acho que é o lugar mais difícil, e é onde a gente tem que batalhar, e na nossa vizinhança, no nosso bairro,
de fazer a diferença e não olhar as dificuldades e não olhar as críticas, né? Porque sempre vem alguém para tentar fazer com que a gente pare, né, de caminhar, mas que a gente permaneça firme e que a gente olhe sim que a gente está fazendo a diferença na vida de alguém. Amém. Amém? Muito bom. Bom, no nosso grupo, demos exemplo de pessoas no lugar das estrelas do mar, que muitas vezes nós vemos as pessoas perdidas, as pessoas no mundo, e preferimos fazer o mais fácil, não fazer o certo, que é alcançar essas pessoas. E que nós venhamos ser inspirações para outras pessoas, que as pessoas vejam em nós essa fome, essa sede de buscar pessoas e venham alcançar junto conosco. Muito bom. Bom dia, igreja. A lição que a gente tem desse vídeo, isso retrata muito no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, em que Simão Cirineu vinha do campo, depois de uma luta na lavoura, e sem saber o que estava acontecendo naquele meio, ele foi lá e olhou, e o puxaram e o colocaram para carregar, ajudar a Jesus a carregar a cruz. Então isso veio essa lembrança, porque muitas das vezes a gente até pode, né, ver a grande obra que aquele homem fez, que ele só tem aquela citação pura e simples, e que Simão Cirineu vinha do campo e ajudou a Jesus a carregar a cruz. Então essa é uma lição que muitas das vezes a gente está esperando que Deus nos envie uma grande obra para que a gente possa fazer, e a gente está ali, não, poxa vida, se eu tivesse isso eu fazia aquilo, se eu tivesse aquilo eu fazia outra coisa. Então a gente está sempre esperando, mas a gente esquece que uma pequena ação já é uma grande obra para Jesus. Então é esse fato, essa é a lição que a gente tira, que a gente não precisa estar esperando que Deus nos mande 200, 300, 500 pessoas que a gente possa evangelizar. Às vezes Ele manda uma pessoa, entendeu? Que Ele quer fazer uma grande festa lá no céu, e a gente muitas das vezes perde essa oportunidade. Então a gente não pode estar nesse momento, nós temos que, como cristão, nós temos que estar alertas sempre, para que não percamos, quer seja na escola, quer seja no ônibus, quer seja onde quer que seja, tem sempre alguém numa fila de banco e tal, tem sempre alguém esperando que a gente leve uma simples palavra de conforto ou o evangelho para essa pessoa. E ela pode sair dali edificada e pode estar multiplicando a palavra de Deus. Essa aí é a nossa visão aqui. Embora a gente tenha tido muito pouco tempo para que a gente pudesse aqui ouvir todo mundo, mas para discutir. Mas é isso aí. Obrigado, muito bom. Bom dia. Eu acho que o vídeo tem muito a ver com o que a igreja está vivendo hoje, que é divisão de células. Eu acho que a célula representa o todo do vídeo, porque para mim cada elemento do vídeo é meio que um personagem que tem acontecido na igreja. Eu acho que as estrelas são as almas que a gente precisa salvar. Eu acho que o menino são os líderes, são os LTs. Eu acho que é a célula num todo. E eu acho que o cara vai ser sempre uma pessoa que vai vir com uma palavra de desânimo, porque quando a gente tentar salvar a vida de alguém, quando a gente tentar buscar orar pela pessoa, buscar trazer novas pessoas para a igreja, sempre vai vir alguma palavra de desânimo para nos tentar fazer desistir da pessoa. Mas eu acho que se a gente tiver um bom testemunho, até a pessoa que deu a palavra de desânimo, talvez eu vim para a casa de Deus. E eu acho que foi isso que a gente entendeu no vídeo. Muito bem. Bom dia.
o garoto pôde ver nas estrelas que o lugar dela era no mar. E a gente pôde ver naquela pequena estrela, como pudesse ver hoje os nossos pequeninos, que o lugar dele é na igreja. E ele sentiu a importância de devolvê-la para o lugar onde era dela. E talvez aquele moço pisava tanto naquelas estrelas, não pôde entender isso. E talvez nós hoje podemos pensar dessa forma, que é a célula dividida lá nas crianças, elas vão ser amanhã a célula dos adultos, que é hoje, e assim sucessivamente. Será aquilo que a gente está plantando hoje, como temos pregado, que se cada um buscar um, vai ser mais fácil do que se tentarmos buscarmos muito. Porque foi isso que o menino fez, preocupado, mas ele não pensou que tinha tantas estrelas em tantos mares. Foi o que o moço disse para ele: não, mas eu quero salvar essa, porque se alguém estiver salvando a outra lá, vai ser muito melhor. Foi isso que a gente entendeu aqui. Valeu, queridos, nós tivemos algumas visualizações aqui desse vídeo. Uma que o escritor escreveu para várias pessoas, e o intuito era alcançar outras pessoas. Como foi falado, ele andava pela praia, não via nada, por ele passava insignificante as estrelas. E a criança chamou a atenção, contagiou ele, fazendo com que ele percebesse que, além do que ele fazia, queria só uma ação, apenas uma coisa. E o desestímulo também, que quantas vezes a gente tenta fazer algo que para Deus, a gente quer fazer muito para Deus, às vezes é uma pequena ação, que nós possamos não olhar longe, mas olhar perto da gente. Às vezes há pessoas que precisam de nós, de uma palavra, de um olhar que... Para a pessoa, às vezes é tudo, para a gente tão pequeno, que a gente possa entender que as pessoas do lado precisam da gente. Amém. Acabou, gente? Acabou, obrigado. Acho que todo mundo colaborou. Se puder virar para cá, porque aí a gente vai acompanhar aqui alguns slides para... Quem aqui quer mudar o mundo? Tem alguém aqui que tem um desejo de mudar o mundo para melhor? Mas muitas vezes você pensou assim: como é que eu vou mudar o mundo? Eu sou uma pessoa sozinha e o mundo é tão grande. Como que eu mudo o mundo? E essa é a pergunta que não quer calar. O que muda o mundo? Como é que nós vamos mudar o mundo? Quem sabe? Como é que eu, você, podemos ser elementos de mudança para esse mundão que está aí? Por onde a gente começa? Ganhando almas? Mudando a nós mesmos? Cada um fazendo a sua parte? Demonstrando amor. E como é que nós vamos alcançar o mundo inteiro? Será que nós somos capazes de alcançar o mundo inteiro? Provavelmente não. Mas eu ouvi uma vez a seguinte frase: você não pode fazer tudo. Ninguém aqui pode fazer tudo. Mas você não pode fazer nada. Mudar o mundo é mudar pessoas. Como é que a gente muda esse bairro? Como é que muda essa cidade? Cada um mudando mais um. E quando eu mudo aquela pessoa, eu preciso colocar na cabeça dela que ela também vai ser instrumento para mudar mais um. Quando ela sair para mudar mais um, eu já estou mudando mais um também. E isso é a multiplicação. E aí é o que o Rick Warren disse, que há um exército de crentes sentado em igrejas esperando para serem mobilizados. Se pudermos descobrir uma maneira de transformar a audiência em um exército, de transformar consumidor em contribuinte, de transformar espectador em participante,
que vai acontecer? O mundo será mudado. Se todas as pessoas da igreja começarem a serem contribuintes e não apenas consumidores, fazer e não apenas receber. Você pensa, nós somos 20 milhões de evangélicos no país hoje, correto? É o que a estatística diz. Nós temos 200 milhões de habitantes no país. Em quantos anos nós ganharíamos o país inteiro se cada um ganhasse mais um para Cristo? Vamos pensar? 20 milhões no primeiro ano, se cada um ganhar mais um, 40. No segundo ano, se cada um ganhar mais um, 80. No terceiro ano, se cada um ganhar mais um, 160. No quarto ano, se cada um ganhar mais um, em 4 anos o Brasil era todo evangelizado. Se cada crente saísse do seu lugar e dissesse assim, eu tenho que jogar pelo menos uma estrela no mar. É isso que precisa entrar na nossa cabeça. Apenas 20% às vezes de uma igreja é aquele grupo que está engajado e os 80% vai no reboque. Mas hoje, graças a Deus, com as células, com a nossa visão, com a nossa oração, com o nosso trabalho, nós estamos aumentando essa estatística aqui na igreja e nós temos muitas pessoas com essa visão, por isso nós temos visto tantos resultados. Nós temos que compartilhar a visão. Abre sua Bíblia em Abacuque. É profeta menor. Às vezes, se tiver dificuldade, olha no índice lá. Osés, Joel, Amós ou Abacuque. Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Capítulo 2. Verso de 1 a 3. Alguém lê para mim aí bem alto. Abacuque capítulo 2, versículo 1 ao 3. Agora vou subir a minha torre de vigia e esperar para ver a resposta que o Senhor vai dar a mim. E o Senhor me disse, escreva a minha resposta em tábuas, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa que possa ler a mensagem facilmente e saia correndo para contar a outro. Essas coisas que planejei, porém, não acontecerão imediatamente. Devagar, mas com determinação, certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Foi a invenção do outdoor. O povo acha que é uma invenção desse tempo. Não é. Deus já tinha uma ideia de marketing lá atrás. Ele disse, pega a visão que eu estou te dando e põe aonde? Numa tábua bem grande, para que as pessoas ao passar por ela possam olhar e ver. Escreva claramente para que elas leiam de modo fácil, diz o versículo 2. Pois a visão aguarda um tempo designado. Nós precisamos falar da visão e nós precisamos relembrar a visão, porque senão as pessoas esquecem. Qual que é a visão de Deus para a nossa vida? Qual que é a visão de Deus para a nossa célula? Qual que é a visão de Deus para a nossa igreja? Nós estamos falando, ganhar mais um para Cristo durante um ano. Se a gente não falar isso, não repetir isso, não relembrar isso, o que vai acontecer, irmão? Com o passar do tempo, vão esquecer. Então, é como se fosse um balde cheio e que aparecem alguns furos. Se passar muito tempo, esse balde fica vazio. Então, você precisa tapar o furo e encher o balde novamente. E essa é a pergunta. O que é visão, então? Qual que é a visão? Ou o que é visão? Visão é quando
Deus nos dá uma ideia de um quadro finalizado do que Ele tem para nós. Então você pensa, visão é você enxergar o futuro. Você está aqui e você tem uma visão de onde você quer chegar. Qual que é o propósito que está dirigindo a sua vida? Para onde essa igreja está indo? Para onde a sua célula está indo? Para onde a sua família está indo? Para onde você, como cristão, como servo de Deus, está indo? Deus tem um plano para a sua vida ou não? Você crê nisso? Deus tem uma história para construir com você? E a visão é o retrato final dessa história, que não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Porque quem falou no seu coração que vai acontecer? Deus. Alguns chamam visão de sonho. Qual é o sonho? Qual é o sonho de Deus para a sua vida? E certamente Ele tem falado, Ele tem semeado isso no seu coração. Isso vai acontecer com você, eu vou te usar nessa área, eu vou fazer acontecer. E aí você é a primeira pessoa que tem que acreditar, para que você olhe para frente e você pense. Então nós temos uma visão de igreja, nós temos um caminho para seguir. Nós queremos construir alguma coisa para Deus. E hoje nós já estamos vendo esse quadro lá na frente, terminado. Só que ele não está terminado ainda. Aí nós temos que fazer o quê? Trabalhar. E você pensa o seguinte, porque o que move as pessoas, o que move uma empresa, o que move uma igreja, o que move uma célula, é visão, gente. É um sonho. Quem não tem visão não sabe para onde está indo. Qualquer caminho serve. E as empresas já descobriram isso. Você visita muitas empresas e você vê lá no quadro da parede o quê? Qual que é a visão dessa empresa? É ou não é? Vai lá no Walmart e vê se não tem a visão do Walmart. Eu passei um dia no Walmart de manhã, na hora da abertura do expediente, eles reúnem todos os funcionários e uma pessoa dá uma palavra de motivação e dizendo: olha, nós temos que bater a meta, nós temos que vender, essa loja vendeu menos do que a loja tal, hoje vai ser um dia que nós vamos ganhar mais clientes, que nós vamos vender mais, trabalhe melhor, se motiva, porque você vai ter a recompensa. E nós temos uma visão. O Walmart hoje é a maior rede de supermercados do mundo. Tem mais dinheiro o Walmart do que muitos países desse mundo. Mas ele começou com um pequeno supermercado nos Estados Unidos na década de 60, 70. Mas a pessoa teve uma visão e conseguiu se transformar na maior rede de supermercados do mundo. Talvez se ele falasse isso lá atrás, o pessoal achava que ele estava o quê? Doido. Pensa bem, a Coca-Cola é o refrigerante mais vendido do mundo. Mas ela deixa de fazer propaganda? Ué, mas ela já não é mais vendida do mundo, para que fazer propaganda? Tem que fazer, porque o nome tem que estar em evidência. Quer ver só uma coisa? Sabão em pó, quando vem na sua cabeça, você lembra de quê? Omo. E tem marca que virou o produto, porque a gente fala, antigamente falava mais, hoje já mudou, leite moça, né? Aí você põe uma lata de leite moça é a marca, o produto é leite condensado. Bombril, vou ali comprar um Bombril, mas você compra Solan, você está doido. Bombril não é Bombril, Bombril é a marca. O produto é palha de aço, né? Vou ali comprar uma palha de aço, mas a gente já batizou de Bombril, porque a marca. Por isso que a gente precisa falar, por isso que a gente precisa visualizar, por isso que a gente precisa mostrar a igreja para o bairro, porque quando as pessoas pensarem em igreja, eles precisam falar assim: igreja presbiteriana, tem uma presbiteriana. Se a gente massificar isso, as pessoas vão pensar: se um dia eu virar crente, eu vou para aquela igreja ali, porque é a igreja que está se fazendo presente no bairro. Então quem não tem visão, volta um pouquinho, onde não tem visão não tem liderança. Pensa, Moisés, Deus deu uma visão para ele de quê? Que ele ia libertar o povo. Josué, que ele ia conquistar a terra.
não é? Jesus veio com uma visão clara de morrer na cruz e salvar, e ele foi até cumprir aquela questão. Então, para concretizar a visão, nós temos que ter a missão. Missão é o que você vai fazer para que a visão se fortaleça. Pense bem. É a atividade específica que Deus deseja que eu, como líder, esteja envolvido de modo a completar a visão. Visão é a marca é a visão do quadro concretizado. O quadro está lá na frente, nós estamos indo para construir. Mas se você não fizer nada, você vai conquistar alguma coisa? Você começa a trabalhar hoje. E o seu trabalho, a sua atividade hoje, para alcançar a visão, é a sua missão de trabalho. As empresas descobriram isso também e põem lá o quê? Missão. Como alcançar a visão. Te chamou para quê, irmão? Você precisa pensar, qual é o seu chamado? Deus me chamou para liderar? Deus me chamou para fazer o quê? Cuidar de criança? Ensinar? Cada um tem um chamado. E aí a gente precisa pegar esse chamado e colocá-lo em prática. Porque senão você vai ter que acertar conta com Deus. No final da vida, quando a gente tiver um encontro com Jesus, Ele vai dizer, olha, eu te dei tanta coisa. Eu te dei inteligência, eu te dei recurso, eu te dei talento, eu te dei visão, eu te dei uma família, eu te dei uma profissão. O que você fez com aquilo que eu te dei? Aí você vai dizer assim, ah, Senhor, eu fiquei pensando que o Senhor era um Senhor muito severo, aí eu resolvi enterrar meus talentos. E aí você sabe o final da história qual é. Então põe para fora aquilo que Deus te chamou para fazer, e Ele vai te abençoar. E nós precisamos preparar trabalhadores para a grande colheita. Qual que é o trabalho da igreja, gente? Jesus falou em João 4,35, eleva os olhos e veja porque os campos, porque a colheita já está pronta. Olha para o bairro, olha para a cidade. Será que a seara já está madura para ser colhida? Tem pessoas que estão lá fora só esperando ouvir falar de Jesus para entregar a sua vida? Tem pessoas que estão sofrendo lá fora com a vida destruída, sem esperança, precisando que a igreja se mobilize. Tem estrelas do mar que estão na areia e que se ninguém tirar elas de lá e colocar na água do mar, elas vão morrer? Tem ou não tem? Muito ou pouco? E quem é que vai lá? Nós precisamos ir. Nós é que precisamos ir. E aí é preciso que nós entendamos que somos trabalhadores da colheita. Uma igreja só vai crescer quando as pessoas se mobilizarem para o trabalho da colheita. Então o que nós temos que fazer? Primeira coisa é equipar. Nós temos que equipar o nosso povo para trabalhar. Nós temos que equipar, você precisa equipar os seus LTs para eles trabalharem. E é você que é o líder que é responsável por isso. De mobilizar, equipar e preparar. O pastor tem que equipar a sua liderança. E todos nós precisamos ajudar cada um a crescer. E aí você precisa pensar o seguinte, é a maneira que você treina os outros para colaborarem na missão a fim de completar a visão. Nós temos que ganhar esse bairro para Jesus. Todo mundo sabe disso. Sim ou não? A grande questão é a seguinte, como é que nós vamos ganhar o bairro para Jesus? Segunda questão importante, o que eu posso fazer, pastor? Porque o pastor às vezes chega aqui e diz assim, você tem que evangelizar, mas não diz como. Você tem que chamar a pessoa, mas você não dá oportunidade, não cria o evento para que as pessoas possam vir. Então a gente precisa equipar. Olha, você vai trabalhar. Como é que você vai fazer? Nós vamos dividir rua por rua e cada grupo vai lá e vai entregar um pedaço da Bíblia e vai orar e vai falar do amor de Deus. Nós estamos fazendo alguma coisa, sim ou não?
Então nós precisamos entender. E aí, as pessoas só não fazem se não quiser, porque a gente está dando a oportunidade, está dando a ferramenta, está falando toda semana, convida pessoas novas, fala de Jesus para os seus amigos, leva pessoas para o dia do amigo, depois você traz as pessoas para o culto da colheita, porque nós temos que ajudar a que cada um possa colocar para fora aquilo que Deus deu de bom. Tem igreja que para o cara trabalhar, ele tem que orar para alguém morrer. Porque não tem espaço mais para ninguém. Você pensa, a nossa igreja hoje com mais de 100 membros. Os ministérios internos, tem espaço para mais de 100 pessoas trabalharem? Não tem. A gente precisa criar outros ministérios. A gente precisa dar oportunidade às pessoas trabalharem o quê? Nas células. Nós ouvimos aqui algumas pessoas falando aonde é que essas pessoas vão ter oportunidade de desenvolver o talento que Deus tem dado? Na célula. Porque aquela célula vai multiplicar e ali vai precisar de mais gente para trabalhar. E a gente precisa fazer isso equipando e falando e mobilizando. Segunda coisa é preparar. É como você mobiliza os que foram equipados para executar a missão depois que tiver partido. Eu falo da missão, eu ensino como a missão tem que ser e depois eu tenho que mobilizar as pessoas para irem para fora. Por que não dá visitante na minha célula? Porque você não está mobilizando a célula para trazer visitante. Por que não converte ninguém? Porque você não tem expectativa de que converta ninguém. Por que a igreja não cresce? Porque muitas vezes nós não temos expectativa de que cresça, nós não fazemos nada e queremos que Deus faça tudo. O que eu posso fazer? E aí você mobiliza o seu grupo. Porque nós temos 11 grupos hoje, 11 células, pequenos grupos. Se cada líder estiver mobilizado, ele vai mobilizar quantos? Cada célula tem 10, 12 pessoas, em média. São 11, é mais de 100 pessoas mobilizadas, fazendo a obra. Vai aumentar ou não vai aumentar? Vai impactar mais gente ou não vai impactar mais gente? Então a gente precisa pensar. E a gente precisa pensar no seguinte: a missão de Deus, Ele deu para a sua igreja. E qual que é a missão de Deus para a sua igreja? Fazer discípulo, não tem outra coisa para a gente fazer. Fazer discípulos que conheçam a Cristo. E que compartilhe e multiplica isso na vida de outras pessoas. Ou seja, fazer discípulos que fazem outros discípulos. Você receber a bênção, se alegrar com a bênção e fazer o que com a bênção? Segurar ela para você? Passar ela para frente. E aí quando você passa a bênção para frente, o que Deus faz? Manda mais. E aí você recebe a bênção, se alegra com a bênção e passa de novo. Aí Deus vai falar assim: aquele ali é bom, então eu vou abençoar muito ele, porque ele tem abençoado muitas outras vidas. Então, se você tem recebido alguma coisa boa dessa igreja, se você tem recebido alguma coisa boa da célula, se você tem recebido, você não pode reter isso. Você precisa passar isso para frente. Você precisa abençoar outras vidas. A principal lição que Jesus nos ensinou sobre liderança é que Ele mesmo a personificou como serviço. Ele disse: aquele que quer ser o maior entre vocês, seja o quê? Aquele que serve. No reino de Deus é assim. Quem quiser ser o grande, tem que ser aquele que serve. Maior é o que serve. É a liderança servidora. Você não foi chamado para comandar, você não foi chamado para chefiar. Tem até um ditado que diz: quem tem chefe é o quê? Índio. Você foi chamado para servir. Tem muito pastor que diz assim: graças a Deus tem muitos irmãos aqui na igreja para servir ao meu ministério. Quem foi que disse que Deus colocou os irmãos para servir ao ministério do pastor? Deus colocou o pastor para servir o ministério dos irmãos. Não é os irmãos que servem, é o pastor que serve aos irmãos. Essa é a visão. Graças a Deus minha célula tem muita gente para ajudar, mas você é o principal servo.
Você é a pessoa que Deus colocou ali para quê? Para servir. E aí quando você entender isso, que você está nesse mundo para servir, você entendeu o que Jesus veio fazer no mundo. Jesus veio servir, ele veio amar, e ele que podia vir para ser servido, porque ele era o rei. Ele não é o rei de todas as coisas? E o rei resolveu vir para servir. E nós somos desafiados a fazer a mesma coisa. Qual que é a missão, então? É o propósito de uma organização. Qual que é a missão da igreja? Quem sabe me dizer? A igreja existe para quê, irmão? Deus quer que a igreja exista para quê? Já falamos aqui. Fazer discípulos. Que fazem... Tem outra coisa para a gente fazer? Tem? Não. Agora pensa, se a igreja não estiver fazendo discípulo, ela está fazendo o quê? Nada. Nada. Qual que é a visão? A visão é o sonho e um alvo a ser atingido. E quando você tem visão, você vai trabalhar com paixão. Por que as pessoas são apaixonadas pelo que elas fazem? Porque elas têm uma visão de Deus, de que aquilo ali é o propósito para a vida delas. E elas vão trabalhar apaixonadamente. Toda vez que você vê uma pessoa sem paixão, fazendo uma coisa sem vontade, ela tem visão naquilo ali? Não. Então você precisa entender qual que é o seu propósito e fazer o melhor naquilo que Deus tem te dado, seja o que for. A Bíblia diz, tudo que vier às mãos para fazer, faça como para o Senhor. E aí, irmãos, é um ponto de atenção aqui, porque visão e ação andam juntas. Nós precisamos ter visão e ter ação. Sabe por quê que tem que andar junto? Porque o que acontece? Passa, pode passar. Se você só tiver a visão e não tiver a ação, você vai ter apenas o quê? Um sonho que vai se concretizar? Não. Eu tenho uma visão, eu tenho um propósito, eu cruzo os braços e espero acontecer. Já dizia a música, quem sabe faz o quê? Não espera acontecer, gente. Às vezes a música popular ensina algumas coisas, gente. Se você esperar acontecer, você vai alcançar alguma coisa na vida? Quem sabe faz, ao vivo, a cores e rápido. E a outra música dizia, você vai ficar aí com a sua boca cheia de dente, esperando a morte chegar? Não é não? Nós não podemos entrar nessa. Aí é porque tem muitas pessoas hoje para dar ideias, para sonhar. Ah, eu sonho isso, eu sonho aquilo, eu sonho a gente podia fazer isso, fazer aquilo. Tá, irmão, tudo bem. Então nós temos que trabalhar. Já que Deus te deu esse sonho, você vai ser o primeiro a encabeçar esse sonho. Aí você diz, não, aí não. Aí não. Eu quero apenas sonhar para os outros fazerem. Então não é o seu sonho. E se você tiver ação sem visão, você só está passando o tempo. Você trabalha muito, age muito, mas não sabe para onde está indo e o que está fazendo. Você está perdendo tempo. Algumas pessoas estão trabalhando, mas não sabem para onde chegar. Por isso que a gente precisa ter uma meta, um sonho, um desafio. Essa célula ela está reunindo aqui. Qual que é a visão dela para daqui a um ano, daqui a uns meses? Multiplicar. Se não tiver visão, nós vamos apenas reunir ali toda semana para passar o tempo. Não tem um propósito. E aí a gente tem que ir mobilizando, mobilizando e mobilizando. Agora, se você juntar ação com visão, o que acontece? Se você tiver visão com ação, vai acontecer o quê? Vai mudar o mundo. Mudar o mundo. Uma pessoa aqui voluntária, por favor. Quem vem?
Ninguém? Isso. Zé, vem cá. Uma pessoa, me ajuda aqui, Neto. Põe essa cadeira aqui. Isso. Júlio, ajuda aqui. Não, põe a cadeira virada assim de lado. Isso. Isso aí. Chega mais para lá um pouco. Junta vocês dois aqui. Isso. Zé, você vai... Fica aqui por trás dele. Fecha os olhos e não abre, Júlio. Seu objetivo... Chega a cadeira mais para cá um pouquinho. Não, mais para lá. Isso. Aí, tá bom. Seu objetivo é sentar naquela cadeira ali. Com os olhos fechados. Certo? Mas nós precisamos ajudar ele, né? Como é que nós vamos ajudar? Dá umas 2 rodadas nele aí, Zé. Isso. Pode ir, meu irmão. Abre o olho não, hein? Ninguém fala, tá frio, tá quente, vocês também não ajudam. Manda, gente, direciona aí. Aí, vamos dar um aplauso aqui aos nossos voluntários. Obrigado, pode sentar. Você precisa pensar o seguinte: se nós não enxergarmos para onde a gente está indo, nós vamos andar assim, perdido. A gente precisa saber para onde eu estou indo. Deus me chamou para ser um pastor, para dirigir uma igreja, para quê? Para onde Deus quer que eu conduzir essa igreja? Então a gente precisa pensar e orar. Procurando o alvo foi. Passa. Qual que é a visão de Deus para nossas vidas? Ou para a humanidade? Está terminando já. É Apocalipse capítulo 7, versículo 9 em diante. São 2 documentos iguais, entendeu? Tem um mais recente. Quem lê para mim Apocalipse 7? Apocalipse 7, verso 9. Lê, por favor. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam. Isso, agora lê o 10. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então vejam bem, quando Deus falou da visão, quando Ele mostrou a conclusão da história, o livro de Apocalipse é o livro que termina todas as coisas. Então isso aí é uma coisa que ainda não aconteceu na história, vai acontecer. Você crê que isso vai acontecer ou não? Porque isso é a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai acontecer. Então você pensa bem, o que a palavra de Deus diz que vai acontecer no final dos tempos? Diante do trono do Cordeiro, tinha o quê? Uma grande multidão que ninguém podia
contar. Deus tem um sonho, Deus deu uma visão, e a visão dele é salvar o quê? Uma grande multidão que ninguém pode contar. E ainda poucos, diante de tanta gente que tem no mundo. E aí você pensa, isso é da história toda, desde que o mundo começou a existir. Aí você pensa o seguinte, duas perguntas que você precisa fazer. Primeiro, você vai estar lá? Você vai fazer parte dessa multidão? Você já está com a sua passagem garantida? Amém? Segunda pergunta que todos nós precisamos fazer. Quem vai estar lá por minha causa? O que eu posso fazer para trazer mais gente para essa multidão? Essa é a visão de Deus para a vida da igreja. Nós temos que ter e trabalhar nessa visão. E aí ele deu a visão e ele deu a missão. Como é que nós conseguimos conquistar essa grande multidão? Missão não é o que eu preciso fazer para realizar a visão? Está lá em Mateus 28, 18 a 20. Que é o quê? Que está escrito. Alguém lê aí. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade do céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim. Qual que é a missão então? Levar o evangelho e fazer discípulo. Fazer discípulo com três coisas: ir e pregar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar a obedecer as coisas que eu tenho guardado. Como é que a igreja vai alcançar uma multidão? Fazendo discípulos. Tá, pastor, eu tenho a visão da multidão, eu tenho a missão, que eu preciso fazer discípulo. Qual é a estratégia que nós vamos usar? O que a igreja vai fazer para cumprir a sua missão, ou como ela vai fazer para cumprir a sua missão? E isso está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. São três textos que você não pode perder de vista. Apocalipse, a visão da grande multidão. Mateus 28, a missão da igreja, fazer discípulo. E Atos 2 nos mostra como que a igreja vive, como que a igreja vai cumprir a sua missão, quais as estratégias que ela tem que usar. O que diz aí? Atos 2, 42 a 47. Perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Como que a igreja vai cumprir a sua missão? Qual que é a estratégia? Está aí. Primeiro, perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, temer a Deus, crer, viver junto, trabalhar, suprir a necessidade um do outro. E o 46 diz uma coisa importante: perseveravam unânimes e partiu o pão. Aonde? No templo e de casa em casa. O grande grupo e os pequenos grupos reuniam no templo, e depois durante a semana eles reuniam
nas casas. A visão de Apocalipse, a missão de fazer discípulo, não tem outra maneira disso se realizar, a não ser, irmãos, reunir no templo e reunir nas casas. Foi isso que a igreja de Atos fez. Não tem que a gente inventar a roda. A gente tem que voltar a seguir o que a igreja de Atos está fazendo. Ou fez. Templo nas casas. Templo nas casas. E aí nós vamos cumprir a missão e nós vamos ganhar, nós vamos fazer discípulo. A visão da nossa igreja está baseada na palavra de Deus. Porque nós queremos ser ou terminar a nossa história reconhecidos como uma igreja bíblica. Nós estamos com a visão de ser uma igreja bíblica. A Bíblia é ensinada, é pregada, é divulgada. E a nossa igreja vive com base na palavra de Deus. O que é da palavra nós temos. O que não é da palavra nós não podemos colocar na nossa vida. Nem na prática de nossa igreja. Bíblica. Mas nós queremos também ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Nós não podemos perder a essência da palavra, mas nós não podemos deixar de buscar o enchimento do Espírito Santo. Muitos não creem nos dons do Espírito. E eu respeito quem não crê, mas não sou obrigado a acreditar, a crer no que as pessoas creem. Porque eu entendo que existem bases bíblicas para os dons do Espírito Santo ainda nos dias de hoje. E a Bíblia é clara, ela diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas deixai-vos encher do Espírito. Pastor, o que é encher do Espírito? Encher do Espírito é viver uma vida plena do Espírito Santo. Encher do Espírito não é pular, não é gritar, não é rodar. Encher do Espírito é o Espírito de Deus ser pleno na sua vida. Se as manifestações vão acontecer, é uma outra história. E cada um tem uma maneira de receber. Agora, o que precisa ser pleno é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai encher à medida que você esvaziar de você mesmo. À medida que você deixar a sua raiz ser transformada. A nossa raiz é pecaminosa, mas quando nós encontramos Jesus, nós ganhamos uma nova raiz e nós estamos arraigados na palavra de Deus e no Espírito Santo. E o que uma boa raiz vai produzir? Uma boa árvore, o que uma árvore vai produzir? Bons frutos. Por isso que a Bíblia chama de fruto do Espírito Santo. Como é que eu sei que uma pessoa tem vida com o Espírito Santo? Como é que eu sei que uma igreja é cheia do Espírito Santo? Como é que eu sei que as pessoas estão buscando o Espírito Santo? Pelo fruto. O fruto do Espírito está na vida dele. Eu posso dizer que ele é cheio do Espírito. E a Bíblia diz que é o quê? Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, fé. Isso é o enchimento do Espírito Santo. Sermos bíblicos, sermos cheios do Espírito, manifestarmos o fruto do Espírito. E uma igreja que vive como família. Porque igreja não é lugar para frequentar. Igreja é família para pertencer. Essa é a visão que Deus tem nos dado, de sermos uma família. Não é um lugar para você estar. Segunda coisa, e outra coisa, irmão, todos na igreja motivados para trabalhar. Ser uma igreja bíblica, ser uma igreja cheia do Espírito Santo, ser uma igreja família, que vive como família, que acolhe pessoas, que ama as pessoas, e ser uma igreja que trabalha na obra, agarrada com o Senhor e motivada para servir ao Senhor. E nós temos um alvo para 2018, nós conversamos com o conselho, nós estamos orando e vamos trabalhar muito
para que isso aconteça. Nós queremos, no final de 2018, termos 200 membros na nossa igreja. Nós estamos indo hoje para 140 e poucos membros. Eu creio que 31 de dezembro de 2018, nós vamos ter 200 membros nessa igreja. Nós temos mais de 60 pessoas para ganhar o ano que vem. Nós vamos ter 3 batismos no ano. De 3 em 3 meses, completando a classe, uma oportunidade de batizar mais gente. E nós vamos chegar lá, irmãos. Vamos chegar lá. Porque uma igreja que chega a 200 membros, ela está em outro patamar. Outro patamar. Ela começa a viver um outro nível de igreja. E Deus tem nos chamado para isso. Agora, depende de todos nós nos mobilizarmos. Você crê que pode acontecer ou não? Amém. Pastor, por que o senhor quer ter uma igreja de 200 membros? Para bater todos os recordes? Não. Porque nós temos que ganhar mais vidas para Jesus. Nós temos que glorificar o nome de Jesus à medida que pessoas são alcançadas pela graça de Deus. Quantas células nós temos hoje? 11. Nós temos um alvo. Final de 2018, termos 20 células. 200 membros. Quantas células? Quantos membros? Quantas células? 20. A meta está aí, irmão. O alvo está aí. Agora nós temos que orar e nós temos que trabalhar. Nós sabemos para onde nós estamos indo. É ou não é? E vamos para frente. Vamos orar? Me ajuda aqui na música. Eu recebi uma lição nessa semana. Eu estava assistindo a televisão e estava passando um filme de um local chamado Berço das Gaivotas. Então eu fiquei observando 3 golfinhos. Os 3 golfinhos se juntavam, ia mais para dentro, vinha trazendo a série de peixes. Quando chegava próximo, eles se juntavam lateralmente, fazia aquele cerco, e todo peixe que estava na frente vinha fazendo aquela onda e jogava o peixe para fora. Aí muita gente, puxa, que golfinho esperto, dá para ele comer. Sabe por quê? Para cuidar do gaivota que estava com dificuldade de pegar peixe. Jogava ali os gaivotas, aí comia alguns, os gaivotas vinha e pegava o resto. Abençoar outras pessoas. É bênção. Vamos ficar de pé? Nós temos uma visão. Ser uma igreja bíblica, ser uma igreja cheia do Espírito Santo, ser uma igreja que acolhe pessoas e ser uma igreja que trabalha. Nós temos que trabalhar na obra do Senhor. Nós temos que mobilizar as pessoas para trabalhar. Nós temos uma missão, irmãos: fazer discípulos que fazem outros discípulos. E nós temos um alvo para o ano que vem: ganhar mais pessoas para Cristo, alcançarmos 200 membros na nossa igreja, multiplicar as nossas células, para que essas células até o final do ano cheguem a um número de 20. Talvez você pense assim: é um sonho ousado demais, está para além das nossas forças. Mas como disse o irmão aqui, se a gente juntar um com o outro para fazer, nós vamos conseguir. Coloca um desejo no seu coração de ganhar mais vidas para Jesus e pensa: o que eu posso fazer para ajudar? Nós, numa igreja, só tem 2 lugares para a gente estar. É como se você fosse a um estádio
ver um jogo de futebol, basquete, um vôlei, só tem 2 lugares. Ou você está dentro do campo jogando, ou você está sentado na arquibancada comendo sua pipoca, comendo seu amendoim, tomando seu refrigerante e dizendo: esse jogou bem, esse jogou mal, esse é isso, esse é aquilo, criticando e dando opinião. Está na hora de todos nós descermos para o campo e dizer assim: essa partida é nossa, nós vamos jogar. Nós vamos estar aqui para jogar. Eu não estou na igreja para sentar na arquibancada e assistir. Eu estou na igreja para fazer a obra de Deus. E eu gostaria de saber quantas pessoas aqui hoje estão dispostas a sair da arquibancada e se envolver mais na obra de Deus, de ajudar a gente a alcançar essa meta. Eu vou fazer a minha parte. Eu não quero ficar comendo pipoca e falando. Eu quero jogar. Eu quero entrar nesse propósito. Enquanto nós cantamos esse louvor aqui, você que tem se sentido desafiado a isso, você já está no campo às vezes, ou você quer estar mais, ou não está, e Deus está te chamando para estar. Eu quero me envolver mais com a minha igreja, com a obra de Deus, com a minha célula. Eu quero fazer a diferença. Se Jesus me chamar, Ele está me chamando, eu estou dizendo: eis-me aqui, eu quero melhorar. Você sair do seu lugar e vir aqui na frente, não atendendo um chamado pastoral, ou um chamado do pastor, do conselho, mas atendendo um chamado do Senhor para a sua vida.